Rishika Yará, olá! Como você faria para que as suas futuras gerações, quarta, quinta geração, pudesse saber o que você está fazendo no hoje? Qual é a sua história? Como é o seu jeito? Qual que é o seu caminho? Como você faria isso? Isso que eu te falei agora não é uma coisa tão nova, não. Povos milenares já realizavam esse sistema, de que futuras gerações pudessem saber o que eles faziam, qual era o caminho que eles traçavam, qual era a ideia do mundo, da vida, da existência. E nós podemos pegar um exemplo muito próximo de nós, que se encontra nas florestas do Brasil, nesse imenso território brasileiro. Então hoje nós vamos entrar no universo Ler para Crer, no conhecimento da arte indígena. E para entrar nesse conhecimento da arte indígena, nós vamos trilhar um caminho de leitura. Esse caminho de leitura são obras que foram feitas, aliás, sumários que viraram livros. Sumários que reúnam os coordenadores desses sumários e também os autores de várias pesquisas. Todos eles antropólogos que fizeram estudos no Brasil, principalmente dos povos aqui nativos do Brasil. Estou falando, por exemplo, dos povos indígenas. Quando se fala de arte, nós precisamos entender que a arte em todo o mundo, ela não é apenas uma forma de beleza que nós podemos apreciar com os nossos olhos, mas ela também é uma forma de comunicação. E é exatamente isso que traz essa literatura. Ela traz a visão de como a arte ensina e de como também a arte leva uma mensagem que é atemporal, ou seja, que atravessa os tempos, que uma próxima geração pode entender sobre aquilo, sobre aquele caminho, sobre o que aquelas pessoas pensavam, sobre o que aquelas pessoas achavam. Os índios brasileiros de várias etnias tiveram um profundo entendimento sobre isso. E aí colocavam em seus diferentes utensílios arte que trazia comunicações para as sucessivas gerações. Vamos ver aqui nesse caso, por exemplo, o livro Suma, um sumário, Arte Índia, editado pela editora Vozes, financiado pelo FINEP. Se vocês observarem esse livro, é um livro já antigo da minha biblioteca, né? As folhas estão até amareladas. Ele foi editado em 1987, então é um livro bastante antigo. Porém, é um livro de pesquisa, um livro aonde pesquisadores, todos eles antropólogos, fizeram estudos sobre a arte e colocando com clareza essa arte como uma linguagem, a linguagem daquele povo, ou a característica daquele povo, a linguagem que a gente pode encontrar em diferentes utensílios, de diferentes maneiras, a arte que está ali provocando não apenas para que a nossa mente entenda aquilo como beleza, mas que também possamos adentrar um pouco mais profundo e entender que aquilo é uma forma de comunicação. Então, esse livro ele tem como editor o Darcy Ribeiro, antropólogo, e também a Berta Ribeiro, ambos um casal de antropólogos muito conhecidos no Brasil, com várias pesquisas, com um trabalho muito intenso nessa área, e a reunião de vários autores, como Alfred, o Anthony, a própria Berta, o próprio Darcy Ribeiro, a Elizabeth,
o Lux, a Maria Heloísa, a Regina Aparecida, a Sônia Ferraro, o William Murray, vários pesquisadores, vários antropólogos nesse estudo. Mesmo sendo uma literatura que estuda o universo da arte índia, ela traz muito além. Ela faz mergulharmos em algo bastante interessante, que é perceber a variedade gigantesca que os povos étnicos que existiram ou ainda existem no Brasil trazem em sua cultura. Então nós vamos ver, por exemplo, nesse livro, características como informações relacionadas à roupa utilizada, às pinturas corporais. Aliás, os Cadivel ou Caduel tinham uma refinada pintura corporal, onde o seu grafismo seja utilizado com urucu, que é o urucum, de cor vermelha, ou o genipapo, que dava cor esverdeada para preto, o genipapo que era colhido um pouco antes, no período correto da sua maturação, e até colocado o sumo do genipapo diretamente na pele, ou se não, processado um pouco, misturado com o pó de carvão para deixá-lo um pouco mais preto, mais negro para aplicação. E que o genipapo, por exemplo, quando ele faz esse efeito, esse sumo oxida em contato com o oxigênio e acaba ali penetrando na nossa pele, na epiderme, fazendo com que demore um tempo de 15 dias para sair. Uma verdadeira tatuagem que aguenta o tempo prolongado, mas desaparece. E utilizavam, por exemplo, os Caduvel utilizavam o genipapo para fazer essas pinturas, muito bem aprimorada. A gente observa nesse livro, na página 47, por exemplo, a pintura realizada por eles, uma pintura muito bem refinada, mostrando uma arte gráfica de alta tecnologia, uma tecnologia de habilidade. E esta habilidade que a gente encontra em diferentes povos, quando a gente fala, o povo egípcio, né? A civilização egípcia, o povo inca, o povo maia, o povo asteca, ou diferentes povos no mundo, a gente tem essa possibilidade de observar o refinado conhecimento em relação às artes desses povos. Mas pouco se tem em relação aos povos nativos do Brasil. E aqui, esse livro, por exemplo, é a prova viva desta tecnologia natural, né? Porque é uma tecnologia natural. Você descobrir, por exemplo, que um sumo de um fruto é capaz de produzir uma tatuagem que fica em tempo prolongado e que, por sua vez, através desse sumo dá para fazer riscos, desenhos, tatuagens no corpo, é algo muito bem pensado, é algo de bastante inteligência, é algo também muito bem refinado a partir do momento que essa arte é muito delicada, muito bem trabalhada, que é esse caso. Esse é um caso, mas várias etnias trazem este conhecimento vivo em sua cultura, né? E a pintura corporal, ela não é apenas para a beleza, muito retratada, muito informada por diversos estudos, né? O índio se embeleza para essa harmonia, a beleza de ver a vida, de entender a vida. Esse é um lado filosófico, né, romântico, mas existe um lado mais profundo dessas características que são que cada um desses riscos, cada uma dessas pinturas corresponde a mais mensagens. E há mensagens que compõem toda uma compreensão da vida, do universo, da existência, do nascer, do viver, do morrer, do que ocorre depois do morrer, do mundo não só físico, das atividades físicas, mas também do mundo mais sutil,
do mundo espiritual, da essência espiritual de todas as coisas. Então, muitas etnias traçam essa comunicação em seu corpo. Aliás, dentro dos conhecimentos mais milenares e antigos, cada parte do corpo tem um porquê ser ali pintado. Tem um porquê, tem uma necessidade de ali existir um traço. E o porquê desse traço. E até as cores. As duas principais variações de cores, que é o vermelho e o preto, correspondem, por exemplo, às características envolvidas a processos ritualísticos, ou o entendimento de um certo mito, de uma certa história de entendimento de vida, ou de um herói civilizador daquele povo, ou mesmo de uma prática relacionada às ações terapêuticas, curativas que essas etnias utilizam. Então existe uma comunicação bem mais profunda aí. Lógico que a literatura ela traz uma base desse entendimento das variedades desta arte, mostrando também a comunicação relacionada, por exemplo, ao clã, né? Então, uma etnia utiliza penas de tais cores. Tem um cocar, tem formatos de cocar com tais características, né? Utiliza determinados instrumentos, né? Utiliza uma flauta de água, ou utiliza uma flauta de 2 lados, ou utiliza uma flauta feita de madeira, ou uma flauta de osso, ou uma flauta nasal. Ao invés de soprar, é no nariz, coloca no nariz e ali sai o som. Então, esses instrumentos musicais, esses utensílios, correspondem àquela etnia ou a um clã dentro daquela etnia, um agrupamento dentro daquela etnia, ou uma condição, por exemplo, de passagem de vida. Por exemplo, uma pessoa, né, ela passa de um estágio infantil para a maturidade, e aí ela utiliza determinados utensílios correspondentes àquele momento. Então, essa literatura ela traz muito esse alinhamento, esse entendimento, e atrás disso você pode ter uma visão bem mais profunda dessa comunicação, entendendo os seus aspectos mais místicos, ou mais sensíveis, ou até uma observação mais abstrata do mundo, do universo, dessa tecnologia natural expressa na arte ou dessa comunicação que atravessa os tempos feito pelas diferentes etnias. É um livro bastante interessante nesse sentido, porque ele vai mostrando desenhos, fotos e imagens de vários utensílios e também relacionando esses utensílios a povos que saem aqui só do Brasil, por exemplo, aos povos dos altiplanos, aos povos dos Andes. Então existem cerâmicas e grafismos nas cerâmicas dos Andes que são encontradas similitudes na Amazônia. Essas similitudes, elas têm um porquê. Será que era o mesmo povo que se distribuiu? Ou será que existia uma linguagem ali que esses povos se reuniam? Como um tronco linguístico, nós temos, por exemplo, o tronco linguístico tupi. Dentro do tronco linguístico tupi existem o quê? Existe, por exemplo, o Tupinambá, o Guarani. Dentro do Guarani existe Guarani Andeva, Kauá e aí vai. Então, cada um desses braços, né, ou desses agrupamentos, eles seguem uma essência, tem ali um ponto em comum. E a gente vê, por exemplo, nesses retratos das cerâmicas. E, aliás, essa união, essa similitude pode mostrar que esses povos tinham essas viagens, esses caminhos, esse entrecruzamento de saberes. Então é um universo de descoberta muito gigantesco em relação ao conhecimento pré-histórico do Brasil, daquilo que o Brasil trouxe, daquilo que, né, como nasceu, o que apareceu, como nasceu, o que é esses povos, como esses povos progrediram nesse caminho e o que eles trouxeram de arte.
E eu acho que não para só por aí, porque o que você aprende lendo esta literatura é possível você replicar este conhecimento. Se você atua nas artes cênicas, se você atua mesmo como um artesão, você pode aplicar esses fundamentos, esses conhecimentos para a sua arte. E de certa maneira, nós vamos encontrar nas artes distribuídas pelo Brasil, atualmente, aquelas artesanais, os indícios desse conhecimento mais antigo ou milenar. E isso faz com que a memória cultural não morra, ou seja, que continue aqueles conhecimentos, mesmo que sejam resíduos daqueles conhecimentos, ainda se mantém este universo intelectual, cultural ou de sabedoria de povos que viveram e do qual nós somos uma contínua extensão. Então, vale a pena essa literatura, tem muita coisa bonita nela, muitas imagens bonitas, muito grafismo. Você que faz tapeçaria, por exemplo, tem muito grafismo, padrões que você pode fazer tecendo, tem muita coisa bonita que vale a pena você obter nesse livro. Então, o livro Arte Índia, terceiro volume, são sumários. Aliás, esses sumários têm vários volumes, né? Esse é o terceiro. Eu vou abrir aqui, por exemplo, para ler para vocês os sumários. Ó. Tem o volume 1 que fala sobre etnobiologia, o volume 2 sobre tecnologia indígena, o volume 3 que é a arte índia, que é esse que nós estamos observando, o volume 4 que é etnologia comparada, o volume 5 que é etnohistória, o volume 6 que é línguas indígenas e o volume 7 que é arqueologia brasileira. Então vale a pena aí você procurar esses livros, ler esses livros, é um universo muito interessante aqui no nosso Ler para Crer. E eu quero dizer para vocês que se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, está na hora. Aliás, também ative as notificações para você receber em primeira mão as novidades que eu vou passando. E dê um like. Eu deixei um link aqui na descrição de uma aula gratuita sobre medicina da floresta. O link está na descrição e você acessando ele, além de você ter essa aula gratuita, você vai ter um desconto na formação de terapeuta xamânico. É uma formação com certificação, tá bom? Então você tem um desconto especial, mas você precisa clicar aí embaixo.